Mas a gente vai falar de um assunto, gente, triste, pesado até, né? Mas que merece a nossa atenção por vários motivos. Um adolescente matou os pais e o irmão após ser impedido de viver um relacionamento, né? A namorada, também adolescente, planejava, inclusive, também matar a própria mãe. E tudo isso, segundo a polícia, com influência de um jogo online. E aí fica aquele questionamento, né? O que está por trás de uma história tão chocante como essa? A gente falou agora há pouco sobre o uso excessivo de telas, né? Para os pais tentarem evitar ao máximo durante esse período de férias que as crianças estão mais ociosas. E aí a gente fica pensando, né? Até que ponto o mundo virtual ele pode influenciar a mente de um adolescente. E hoje a gente vai conversar sobre isso com a psicóloga Larissa Lobo, que vai ajudar a gente a entender melhor o que está por trás de tudo isso. Muito bom dia, Larissa. Bom dia, Fernanda. A gente vê aí esse crime e não só esse, mas vem acontecendo vários casos. A gente via que antes acontecia muito nas escolas e agora essa violência ela está sendo transferida para dentro de casa, né? E a gente fica se questionando, né? Porque quando a gente fala de família, de casa, a gente pensa em laços afetivos e laços que a gente vê que estão se dissolvendo, que não existem mais. Será que é essa distância e esse distanciamento do adolescente que parece estar seguro ali na tela, não, mas ele está só ali no joguinho, né? E se distanciando das relações. Isso é uma das principais causas, inclusive é uma das principais dicas que a gente dá também, que é essa questão do fortalecimento dos laços afetivos, né? Porque existe essa questão do isolamento e é um alerta para os pais, para os educadores, quando esse adolescente vem se isolando, vem mostrando sintomas de tristeza, depressão. Então é um alerta que a gente pode observar e que esses jogos vão causando nesse adolescente, né? E aí a gente, dentro desses relatos, gente, assim, são vários desdobramentos que ainda estão acontecendo, né? Todos os dias vem uma nova notícia, mas foi falado, inclusive, que os dois adolescentes tinham ali algumas postagens, né, com palavras agressivas, postagens que não eram tão legais nas redes sociais, né? E aí, será que os pais não estavam atentos ou achavam que era só um jogo, né? Não é só brincadeira de criança. Então, precisa ter esse alerta também sobre o que o seu filho está falando, como ele está se comunicando, o que é que ele está ali, de certa forma, idolatrando também? Sim, com certeza, Fernanda, porque as redes sociais, por si só, elas não fazem um adolescente cometer esse crime. Então, existe uma série de questões ali por trás. E uma dessas é essa mediação, esse uso correto que os pais podem observar nos filhos, né? Esse uso correto das redes sociais. Então, não é só a questão da limitação do horário, da limitação do uso. É a questão de olhar mesmo o que esse adolescente está fazendo, é uma participação ativa. Entender ali o que ele está jogando, como é esse personagem desse filme. Então, precisa dessa mediação maior na parte dos pais. Ou seja, os pais podem também ali se inserir. Ah, vai jogar? Então deixa eu entender esse jogo também, né? Deixa eu aprender, me ensina como é esse jogo, porque às vezes a gente fica ali, vê todas as crianças, todos os adolescentes jogando o mesmo joguinho e você acha que tudo bem, né? Quando na verdade por trás ali, né, como eles tinham um relacionamento desde os 8 anos de idade, gente, assim. Então, uma criança de 8 anos nem é pra estar cogitando ter uma namorada, um relacionamento aos 8 anos de idade. E visivelmente o grande ídolo do menino era a namorada, né? Ela era aquela que fazia ele, sei lá, brigar com os pais, espernear, não gostar da atitude do não permitir ele viajar para ver a namorada. Então a gente está realmente num mundo que é difícil a gente saber como lidar hoje com as crianças e com os adolescentes, né? Exato, e você falou da questão dessa adolescente, né? O adolescente, ele não tem o cérebro desenvolvido como um adulto, então ele tá ali exposto, quando a gente fala de rede social, de jogos virtuais, ele tá exposto a muitos estímulos, e no caso desse adolescente, questão sem pausas, né? Joga muito, tá ali sempre com a namorada, e não culpabilizando essa outra adolescente, né? Mas ele tá numa fase que essas influências chegam, e quando existe uma vulnerabilidade, né? Porque, como eu disse, não
as redes sociais por si só não causam esse crime, essas atitudes. Mas ali existem influências externas, influências também dos jogos, né? Porque a criança ela tá ali inserida nesse mundo digital. Então é ali que ela vai aprender seus comportamentos, suas atitudes, que podem influenciar, no caso desse crime, né? E aí, eu lembro, gente, eu sempre lembro disso, né? Quando a gente era criança, a gente também tinha os jogos que a gente gostava. Era aquele jogo de luta, né? De vamos lá, matar o inimigo, né? A gente também passou por essa fase, mas eu acho, o que mudou, né? Talvez seja exatamente isso. Porque o laço que é criado é virtual, ele não é mais um laço aqui presencial, olho no olho, né? Essa é a diferença da nossa época, talvez, que a gente sabia que ali era um jogo, né? Hoje a gente vê como se na cabeça do adolescente, da criança, fosse o mundo real. Ali é a realidade, é como ele tem que agir no mundo que ele vive. Fernanda, isso com certeza, né? Porque ele tá sentindo falta daquela socialização, ele não tá imerso ali na vida real dele, mas a questão também da nossa época é a questão dos jogos, né? Existia um mundo menos digital, então a gente estava ali inserido sim no nosso mundo real, a gente estava ali brincando com crianças, os nossos pais mediando dessa forma, então assim, a gente tá ali com estímulos intensos de telas, de redes sociais, que o cérebro dessa criança, desse adolescente, não está preparado para lidar com aquilo. Então é como se esse adolescente ficasse em alerta constante, né? Diferente da época das crianças de antigamente. Não existia esses estímulos, era mais aqui no olho a olho mesmo. E aí, qual seria a dica, Larissa, assim, para os pais? Porque, de certa forma, a gente não tem como retirar essas crianças, esses adolescentes do que já está no mundo, né? Da tecnologia. A gente não tem como dizer, não, vou barrar, não usa, não participa, né? Mas qual seria a dica para tentar, de alguma forma, equilibrar e fazer com que esses pequenos, eles entendam que ali é um jogo, mas não faz parte da realidade? Infelizmente, realmente não tem como a gente barrar hoje em dia, né? Tá todo mundo imerso nesses jogos, nas redes sociais. Mas a principal dica agora é o fortalecimento dos vínculos. Ali tá conectado com o filho emocionalmente, entender ali o que ele tá sentindo, conversar, orientar. E também fazer esse uso, esse limite, né? Delimitar as horas corretas para usar. Hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria tem direitinho falando o horário, quanto tempo é melhor para cada idade, né? Então a gente tem que usar essa limitação e, como eu disse, fazer uma participação ativa. Entender o que ele está assistindo, o que ele está jogando, conversar sobre isso, né? Mas, Fernanda, não é só sobre limite. A gente precisa ali mediar também de uma forma não só limitando, né? Mas conversando, tá ali próximo ao filho e oferecendo atividades lúdicas, fazendo com que esse adolescente faça um esporte, tenha um grupo de amigos, né? A gente precisa oferecer outros recursos também para que ele consiga se desenvolver de outras formas, né? Então tá aí, né? Dicas dadas, inclusive podemos aproveitar esse momento de férias para inserir aí novas atividades, já que às vezes na rotina dos estudos fica mais complicado, mas que vire realmente um hábito, né? A prática de outras coisas, porque é tão impressionante quando a gente vê que, de fato, quando a gente apresenta uma brincadeira para uma criança. Pelo menos lá em casa eu já fiz esse teste, porque teve um período que eu fiquei preocupada. Será que já passou do limite aí do uso das telas, né? E a gente faz aquela coisa. Olha, eu tenho uma brincadeira aqui que eu tô querendo fazer para ver se troca pela brincadeira, né? E a troca, ela acontece, né? Quando a criança ainda não está ali naquele estágio realmente mais avançado do vício. É tão importante que realmente não é só sai daí e vai fazer outra coisa, né? É a gente oferecer. Então, quais são as possibilidades que eu tenho de fazer outra coisa? É isso, mais ou menos, né? E isso, ainda mais hoje, né, Fernando? Como você disse, as crianças de antigamente, elas tinham esses laços, elas conseguiam brincar com outras crianças, brincar com os rua, pais. mais livre. Era uma liberdade, né, que hoje, infelizmente, não existe. Então, assim, a partir do momento que você oferece ali, tá com seu filho, que ele tá envolvido com outras crianças, outros adolescentes, gera realmente um prazer, né? Ele sai daquele estímulo sedutor das redes, das telas e começa a realmente viver mais na vida real. E outro alerta para os pais, porque às vezes os pais também estão conectados demais. Exato. E a criança ali é reflexo do que ela vê, né? É uma influência, com certeza. Viram aí. Muito obrigada, viu, Obrigada, Larissa, pelo Fernanda. nosso bate-papo.